Meus amigos, em nosso último encontro aqui, eu comentei sobre o Pai Nosso e a oração, e o poder da oração. Vimos, conforme está escrito, que a união com Deus é que permite que nos livremos do mal, ou que ao menos não sejamos por ele acossados. E a maneira de nos unirmos com Deus é mediante a oração. Jesus nos deu uma oração coletiva, que nós todos podemos rezar, seja sós ou em grupo, mas nos disse para conversar com o Pai como uma presença, como ele conversava. E é dessa conversa que a relação pai e filho se fortalece. Deus não se esquece dos seus. Esse é um ponto que eu queria enfatizar, porque a nossa conversa de hoje vai partir para outro, vamos dizer assim, outro olhar, né? É um olhar sobre os discípulos. O papel dos discípulos versus o papel do rebanho. Como são escolhidos os discípulos? Aqui a gente, hoje em dia, confunde a figura do discípulo com a figura do sacerdote. Mas eu acho que, se o discípulo é um sacerdote, não necessariamente o sacerdote é um discípulo. Alguém poderá estar na função sem vocação, por um erro pessoal, por algum motivo extra, que não o chamado. Só Jesus, só Deus Pai é que escolhem os discípulos. Esse é o primeiro ponto. Então, uma das coisas mais belas desse livro de Bento XVI é quando ele fala disso. Porque eu percebo que o Bento XVI, ele quando pega esse tópico, ele está falando com os seus leitores, mas está falando com os sacerdotes católicos, que ele tem na conta de discípulos. Então é muito interessante. Eu quero ler para vocês um trecho aqui, que é a descrição dos discípulos escolhidos por Jesus. Ele diz, está aqui na página 159 do livro Jesus de Nazaré, o subtítulo é Do Batismo do Jordão à Transfiguração. Mas voltemos ao nosso texto de São Marcos. Depois da informação sobre a missão dos 12, são designados pelos nomes. Já tínhamos visto que isso indica a dimensão profética de sua missão. Não podemos esboçar aqui agora cada uma das figuras do círculo dos 12 a partir da Bíblia e da tradição. Importante para nós é a composição do conjunto. E esse é altamente heterogêneo. 2 do grupo vêm do partido dos Zelotes. Simão, o qual São Lucas chama de o Zelota, em São Mateus, e em São Marcos, Cananeu, o que, porém, segundo os conhecimentos da mais recente investigação, significa o mesmo. Depois, Judas. A palavra Iscariotes pode, talvez, significar simplesmente o homem de Charriot. Ou também pode caracterizar como sicário, uma variante radical dos Zelotes. O fervor pela lei, que deu o nome a esse movimento, viu os seus modelos nos grandes fervorosos da fé de Israel. Começando por Pinchas, que matou o israelita que servia os ídolos diante de toda a comunidade. Até Matatias, fundador dos Macabeus, que começou a revolta contra a tentativa feita pelo rei helenista Antíoco de extinção da fé de Israel, matando um conformista que, de acordo com a ordem do rei, quis publicamente sacrificar aos ídolos. Os zelotes viam esta cadeia histórica de grandes fervorosos como uma herança obrigatória que devia ser, então, aplicada contra a potência romana ocupante. Do outro lado do círculo dos 12 encontraremos Levi Mateus, o qual trabalhava como coletor de impostos em íntima ligação com a potência ocupante. E, portanto, por causa do seu estado, deveria ser classificado como um pecador público. O ódio aos coletores de impostos é perene. O grupo principal dos 12 é constituído por pescadores do mar de Genezaré. Simão,
o Senhor devia chamar de Kefas, ou Cefas, Pedro, Pedra. Era presidente de uma cooperativa de pescadores, na qual ele trabalhava com seu irmão mais velho, André, e com os Zebedeus, João e Tiago, que o Senhor chamou de Boanerges, filhos do trovão. Um nome que talvez investigadores tentam empurrar para perto dos erotismos, mas talvez sem razão. O Senhor designa com isso o seu tempestuoso temperamento, que também se pode inteiramente reconhecer no Evangelho de São João. Finalmente, estão lá dois homens de nomes gregos, Filipe e André, aos quais no domingo de Ramos se dirigem os visitantes gregos que vinham para a Páscoa, para conseguir um contato com Jesus. Devemos admitir que todos os 12 eram judeus crentes e observantes. Essa sumária descrição resume muito a biografia ou a forma de escolha dos discípulos originários. O ponto importante a destacar é que a escolha dos discípulos ela é unilateral de Deus ou de Jesus, a sua segunda pessoa, e não há outra forma. A única forma de que se pode fazer é orar, para pedir que Deus nos mande os que cuidam da messe, né? Mas ninguém pode se fazer discípulo, ninguém pode dizer eu sou escolhido, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é uma farsa. É claro que em todas as épocas há discípulos. Agora, é difícil saber quem são os verdadeiros discípulos, né? E tem uma questão que é fundamental e é muito difícil, para mim era muito difícil, mas agora ao ler esse livro ficou fácil de entender, porque o mestre Bento XVI foi muito didático. Como entender as palavras de Jesus, como entender a relação dos discípulos apóstolos com os demais cristãos? Há algum círculo esotérico no cristianismo e há um círculo esotérico que não participa desse petit comité? Quer dizer, quem fizer uma leitura rasa dos evangelhos poderá até achar que há um círculo esotérico, mas não há. Jesus, esse grande teatro da salvação que Jesus encenou e deu-se como o Cordeiro Salvador, não foi para salvar meia dúzia de pessoas, foi para salvar o conjunto da humanidade. A tentativa de fazer do cristianismo uma religião esotérica é uma farsa, é uma coisa que não pode ser tolerada, não é correspondente ao que está nos textos bíblicos. E o Bento XVI vai nos ensinar a compreender isso, porque tem aquela famosa passagem de Marcos 4,12, eu quero ler para vocês, e aí ele vai nos dizer o significado dela. Deixa eu ver se eu acho a citação aqui. Marcos 4,12. O ponto nesse trecho aqui é que Jesus falava por parábolas e perguntaram qual é o sentido das parábolas. Ele diz: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, por mais que se convertam e não sejam perdoados. Aparentemente, isso aqui é uma passagem que forma um círculo esotérico. Mas o que o Bento XVI vai dizer? Que não. Isso aqui, na verdade, é uma citação de Jesus ao livro de Isaías. Numa passagem, no livro 2, o livro do Emanuel, no seu capítulo 6, a partir do versículo 9, eu vou até ler um pouco antes para ficar mais interessante. Quem hei de enviar? Quer dizer, os discípulos são os enviados de Deus para
transmitir a sua palavra de salvação. Quem hei de enviar? Quem irá por vós? Ao que eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, diz Isaías. Ele me disse, vai e diz a esse povo, podeis ouvir certamente, mas não entendereis. Podeis ver certamente, mas não compreendereis. Embora o coração desse povo torna-lhe pesados os ouvidos, tapa-lhes os olhos, embota o coração desse povo, torna-lhes pesados os ouvidos, tapa-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, seu coração não compreenda, não se converta e não seja curado. Toda a história evangélica, toda a história de Jesus é a história da confirmação das Escrituras. E aqui Jesus Cristo se reporta diretamente ao profeta Isaías, que é o profeta de Emanuel. E essa questão é fundamental porque, no final, o Cristo vai dizer que não há mais nada oculto. Está tudo revelado, está tudo claro. Né? E essa frase final, que é posterior, inclusive, a essa passagem, ela é muito categoricamente cristã. Então, a gente pode dizer que há uma hierarquia, a hierarquia que Deus é criador, nós somos criaturas, ao Cristo Salvador e aos discípulos. Aquele que eles escolhem para que sejam assim, os mensageiros. Quais são as missões? Ou qual é a missão do discípulo? Essa é outra questão muito importante, porque tem um sentido. Deixa eu ver se eu acho a passagem. Vou ler aqui. Aqui, se nós pegarmos Marcos, nós vamos ver Marcos capítulo 3, versículo 13. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria. Não é quem quis ir, ele queria. E eles foram até ele, e constituiu 12, para que fossem com eles, para enviá-los a pregar, e serem autoridades para expulsar os demônios. Em Mateus, essa missão de expulsar os demônios ela é agrandada. Além de tudo, é ter o poder de curar, de tirar os males das pessoas. Né? Então, o Bento XVI vai nos falar longamente sobre esse poder exorcístico que é dado ao discípulo, que é dado, na verdade, ao cristão em geral. É o desencantar do mundo, fazer com que a razão prevaleça diante do mundo tenebroso que era o mundo à época, o mundo habitado pelos demônios. E essa razão é o conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus é que vai permitir que os homens possam expulsar essas coisas fantasmagóricas, essas coisas malignas. E nada é mais atual do que esse poder de expulsar demônios. É um negócio que a gente olha, nós com a nossa mente iluminista, nossa mente racionalista, descartiana, a gente tem uma certa dificuldade, a gente foi destreinado a pensar o mundo como essas armadilhas, esse mundo do mal. Né? Mas o mal permanece, está aí. A gente viu, é só olhar para o século XX, que está tão próximo de nós, o que houve. Primeira Guerra, Segunda Guerra, muitas guerras, bomba atômica, o diabo, o mal está aí, à nossa porta, sempre, fazendo os seus sacrifícios. Né? E é claro que esses 12 discípulos, o Bento XVI vai dizer, em algumas passagens, por exemplo, em São Lucas, ele vai dizer que são 70 discípulos. Acrescenta mais. E em Lucas há também a agregação das mulheres, que é uma parte importante, o papel feminino dentro da fé cristã. E aqui se coloca uma questão que o próprio Cristo respondeu, né?
Quem é o maior no reino dos céus? O discípulo? A gente deve lembrar aqui, junto dessa imagem, aquela famosa passagem do lava-pés. Cristo lavou os pés dos discípulos. E qual é a mensagem que eu vejo aqui? Primeiro ele diz, tem que se tornar como criancinhas, para ser o maior no reino do céu. O que significa, para mim, o apelo que Jesus Cristo faz aqui é o apelo da humildade, o apelo de que você tem que se tornar. Você não pode se inflar porque foi um escolhido de Deus. Você não pode achar porque foi feito discípulo, ou você se acha discípulo, ou você tem uma prevalecência sobre os semelhantes. Cristo vai dizer que é nada disso. Ele vai dizer, o maior do reino do céu é justamente aquele que é mais carregado de humildade, é mais simples, da simplicidade, aquele pobre em espírito, que está no Sermão da Montanha. Né? E a cena do lava-pés enfatiza isso. Quer dizer, ele próprio quis encenar isso aí, ele próprio quis dar a demonstração que o discípulo, eles têm que saber que eles não são maiores porque têm, digamos assim, uma missão dada por Deus. Eles são servos, e mais das vezes servos sofredores, porque não é fácil a tarefa de ser discípulo, de ser apóstolo, de ser missionário. Mas a religião cristã, a mensagem de Cristo, não é uma mensagem esotérica, não é uma religião de poucos, mas uma religião dos muitos, né? E se nós não compreendermos isso, nós não compreenderemos o conjunto da mensagem evangélica. Essa missão da expulsão dos demônios, ela tem uma especial exposição no epístola de Paulo aos Efésios, né? Se você pegar lá no capítulo 6, versículo 10, ela é muito conhecida. Ele vai dizer, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus, para poder resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores desse mundo, de trevas, contra o espírito do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Quer dizer, o cristianismo não é uma religião de soldados. Não é? Quando ele fala, não é contra a carne, nem o sangue, quer dizer, não são aquelas pessoas que aparentemente são as inimigas que são inimigos, mas sim aquelas forças poderosas que o controlam. Daí a ideia de expulsar demônios, ela tem um grande significado. E a gente vê, na vida do cotidiano, a gente vê como essas coisas demoníacas tomam conta. Não é? Agora tivemos a passagem do carnaval. Qualquer imagem da TV desse período aí vai nos mostrar uma sequência de possessões demoníacas que só um apóstolo poderia exorcizar. Né? Pois bem, então o maior do reino dos céus não é aquele que foi escolhido, porque não há maior no reino dos céus. Dentro de Deus, a dignidade é igual para todos. Mas existem alguns que são especializados na função de apóstolos, pastores. Uma das imagens mais bonitas que tem no livro de São João é a imagem do pastor. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Esse é o papel, de pastor nos discípulos, né? Que cuida do rebanho. Mas isso não torna os membros do rebanho menos dignos ou inferiores ao pastor. Não, não é assim. Meus amigos, compreender essas passagens é, de fato, de uma dificuldade muito grande. Aquela outra missão adicional que Mateus revela, de que o poder do discípulo é de curar os males,
é uma coisa muito poderosa, uma imagem que vem desde a origem do cristianismo. O próprio Cristo foi um curador, um médico de almas, mas também médico da carne. Essa assim, é a mensagem que está lá. Não creio que os discípulos hoje viventes, e acho que os há, tenham menores poderes do que aqueles discípulos originais. É preciso encontrá-los. Aliás, estou em busca de um. É de uma beleza radical isso. É um convite para um exame de consciência para perguntar se você também não poderia ser um chamado para ser um discípulo. Então, se você é jovem e pode escolher uma carreira eclesiástica, examine sua consciência. Quem sabe você pode ser um daqueles que foram chamados. Descubra a sua vocação. Meus amigos, eu quis fazer esses comentários porque no próximo encontro que nós vamos ter, eu quero falar sobre algumas parábolas, né? E não faz muito sentido falar das parábolas se você não olhar essas passagens anteriores que comentam as próprias palavras, o próprio Cristo dá explicação sobre elas. E definitivamente temos que repelir essa ideia de algum esoterismo na fé cristã. É claro que a fé cristã exige um grande sacrifício, uma entrega ao próprio Cristo. Exige a negação desse mundo. O reino de Deus está nesse mundo na medida em que você o abandona. Você já está no reino de Deus quando você dá as costas para o mundo. Mas isso não é uma coisa simples de dizer e dificílima de fazer. Os verdadeiros discípulos é que o fazem. Mas há um custo pessoal muito grande, porque esse chamado é o chamado da cruz, como o próprio Cristo nos disse. Todo o sentido do evangelho é a lógica da crucificação. E imitar o Senhor é, muitas vezes, percorrer as 12 estações. Não tem como ser diferente disso. A religião cristã não é a religião que promete o paraíso e a tranquilidade na terra. O que nos promete é a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus pode, muitas vezes, contrariar os interesses poderosos desse mundo, das potestades e das forças. E ao longo da história a gente viu que o martírio não é uma exceção, mas é a regra. Meus amigos, gostaria de ficar aqui a noite toda falando com vocês sobre isso, que muito me agrada, mas eu acho que o que eu queria falar essencialmente eu já disse. Boa noite.